Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, como diz o antigo, seu menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Torna cativo, Senhor, o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. A minha pergunta a você esta noite é: como está a conjugação do verbo amadurecer na sua vida? Como está a temperatura da maturidade na sua vida? O amadurecimento é uma realidade em você. Como está o verbo amadurecer aí no seu casamento? Você continua se irritando com as mesmas coisas de 1500 anos atrás, quando vocês casaram? Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu casei com a minha esposa, eu tinha uma coisa assim, eu tinha uma irritação boba demais, mas eu me irritava demais. Era eu ligar para minha esposa e ela não atender. Isso não acontece com nenhum marido aqui, graças a Deus, mas acontecia comigo. Eu ligava para minha esposa, e é claro, às vezes estava trabalhando, às vezes o celular estava na bolsa, né? E quando ela não atendia, eu ligava a segunda vez, irmão, mas aquilo lá assim, eu perdia o controle. Eu era tão ruim, que teve um dia que eu liguei para ela, ela não atendeu, eu ia dar uma boa notícia para ela. Ia dar um cartão de crédito para ela, mas ela perdeu a benção. Aí, eu liguei uma vez, ela não atendeu. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, de raiva eu vou pirraçar. Aí eu ligava, esperava tocar uma vez, eu desligava e ligava de novo. Só para aparecer lá na tela, chamada não atendida. Sabe quantas vezes eu liguei? 28 vezes. Quando ela veio, ela vai dar um infarto. E é claro, quando ela olhou, ela assustou demais. E é claro, quando ela vai me retornar, eu vou destratar ela. Porque eu estava enraivecido, irado e bravecido. Teve um dia que eu falei, gente, uma ligação não atendida. Até quando eu vou ficar irritado com uma bobeira dessa? E eu coloquei no meu coração, a partir de hoje, eu não me irrito mais. Hoje, isso tem anos, hoje, quando eu ligo para ela, e ela não atende, aí quando ela atende, eu falo assim, você está testando a minha paciência, né? Mas brigar, eu não brigo mais não. Você tem que amadurecer. Você precisa amadurecer a maneira com que você trata as pessoas. Você precisa amadurecer a maneira com que você vê a igreja. Você precisa amadurecer a maneira com que você vê as intempéries da vida. Você precisa amadurecer a maneira com que você vive na sua realidade pessoal. Você precisa amadurecer a sua postura na adoração. Existem pessoas que elas chegam em uma reunião como essa e elas, por exemplo, elas não cantam, elas dublam. Já viu assim ou não? Elas não crescem, elas não melhoram, elas não avaliam o crescimento interior. Você precisa de vez em sempre olhar no espelho e perguntar, como está o nível da minha maturidade? Ao longo dessa série, você pode nos acompanhar e você verá o quanto que é grave quando nós não levamos a sério a nossa maturidade. O Paulo, eu não vou exaurir cada parte que Paulo vai dizer. Ele fala que ele era, ele fala que ele falava, ele fala que ele sentia. Quantos sentimentos infantis que não amadurecem dentro de nós.
Quantos sentimentos infantis, quantas falas, quantos diálogos infantis que permanecem no nosso vocabulário. A maneira com que ele vai discorrer a vida, quantos projetos, quantos trajetos, quantas estradas que nós fazemos infantis, trilhos da nossa vida que está pavimentada pela infantilidade. Você precisa pensar, você precisa repensar, você precisa levar a sério a sua maturidade. Porque às vezes, preste atenção, às vezes, muitos sofrimentos que você esteja vivendo hoje, não é nem por causa do diabo, não é nem por causa de ninguém, é porque você ainda não cresceu, é porque você ainda não amadureceu. E essa noite eu quero vos falar rapidamente de pelo menos 3 razões bíblicas que você precisa amadurecer, que são razões sérias. A primeira razão que eu preciso amadurecer pensando nela é que quando eu amadureço, os investimentos de Deus não são desperdiçados em mim. Eu quero que os machos, fala isso para mim, por favor. Só os machos leiam, só os machos leiam. Vamos lá? 1, 2, 3. Dois textos para nós, olha lá. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 3 diz assim: e ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, preste atenção nessa palavra, aperfeiçoamento, a palavra que é maturidade, para o amadurecimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, é aqui que Deus está focando, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Segundo o texto, Romanos capítulo 8, 28 e 29, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque o que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos. Preste atenção aqui, 2 verdades nesse texto. Primeiro, em Efésios, Paulo está dizendo que tudo que Deus opera em favor da igreja é para que esta igreja chegue à estatura de Cristo. Tudo que Deus opera a favor da igreja, os dons, os ministros, os servos, tudo que acontece na igreja, todas as dádivas que Deus derrama sobre a igreja, homens de Deus, com ministérios fecundos, palavras, louvores, tudo que acontece aqui, Deus está dando como presente à sua igreja para alcançar um objetivo, a maturidade de Cristo. Aí vem Paulo aos Romanos dizendo o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem. Que bem é esse? Esse bem está revelado no versículo 24, que é exatamente a conformidade com a imagem de Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é que tudo que Deus opera ao nosso favor, Deus opera para que você amadureça. Tudo que Deus opera na sua vida é para que você tenha um crescimento interior. E quando eu recebo, quando Deus investe em mim palavras, quando Deus investe em mim ministrações, quando Deus investe em mim louvores, tudo que Deus opera ao nosso favor, graciosamente, se não resultar em maturidade, então eu estou desperdiçando esses investimentos. Faz sentido? Faz sentido você dar comida para o seu filho e você vira as costas
E você pensa que ele se alimentou, mas ele não se alimentou. Ele pegou essa comida e jogou fora. Aí o tempo está passando e essa criança está ficando, ela está ficando fraca, ela está ficando frágil, ela está ficando anêmica, desnutrida. Você vai, mas alguma coisa está errada. Eu estou dando comida, eu estou dando alimento, eu estou dando vitamina, mas essa criança não está desenvolvendo. É isso que acontece quando você, diante de Deus, recebe investimentos para a sua maturidade. E você precisa entender que Deus investe na nossa maturidade, não é apenas quando Ele derrama bênçãos. Deus investe na nossa maturidade também, quando Ele cria uma agenda de deserto para nós. Às vezes Deus quer nos amadurecer quando Ele quebra o nosso conforto. Porque foi exatamente isso que Ele fez com Jonas. Jonas estava no conforto, debaixo de uma boboreira, querendo assistir a destruição da cidade. Mas o texto diz que Deus vai secar aquela boboreira para amadurecer o entendimento de Jonas. Às vezes Deus seca algumas aboboreiras para ver se você amadurece. Às vezes Deus tira algumas coisas da mesa para ver se você amadurece. Porque tudo que opera, seja as coisas excelentes ou seja as coisas não excelentes, tudo que acontece na nossa vida, Deus está dizendo: eu quero que isso te faça crescer. Você me entende? Diga amém. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses últimos 30 dias, o que mudou na sua espiritualidade a partir das pregações que saiu deste altar? O que mudou na sua agenda de oração nesses últimos 30 dias do que saiu deste altar? O que alterou na sua vida devocional, de consagração, de entrega, de paixão? O que aconteceu na sua vida nesses últimos 30 dias que acendeu um fogo, aumentou o fogo dentro de você por Deus? Será que Deus não investiu nada em você nesses últimos 30 dias? Será que Deus não investiu nada em você para que isso fosse te acrescentar a maneira de você enxergar a vida, a maneira de você enxergar a sua casa, a maneira de você tratar essa esposa, a maneira de você tratar esse marido, a maneira de você tratar as pessoas, a maneira de você tratar a família de Blue? Amados, não são poucas pessoas que estão pegando os investimentos de Deus, estão colocando no lixo, porque já era para serem mestres, já eram para serem mestres, já eram para estar muito mais longe. Questões tão simples, desafetos tão simples da vida não deveria te parar, não deveria deslocar, desnivelar, descentralizar o teu olhar de Cristo. Você precisa amadurecer, porque quando você amadurece, você está dizendo: Deus, essa é a minha resposta aos teus investimentos. Eu já não sou mais o mesmo homem semana passada. Eu não sou mais o mesmo homem do mês passado. Pai, o Senhor sabe que tem algo mudando aqui dentro de mim. Eu ainda não sou tudo que eu devo ser, mas eu também já não sou o jeito que eu era. Eu estou no caminho. O Senhor está investindo e eu estou reagindo, eu estou crescendo. Não é qualquer coisa que me ofende, e eu quero chegar no nível que nada me ofende. Eu quero chegar em um nível em que nada me ofende, porque nada ofendia Jesus.
Jesus nunca foi dormir assim, ó, emburrado, bicudo. Por que você está bicudo, Jesus? É porque Pedro falou e me magoou. Não, irmão. Eu ainda não cheguei lá. Mas eu também não estou empirraçando como eu empirraçava anos atrás. Eu estou avançando para o alvo. Eu estou avançando para o alvo. Quem que está avançando? Quem quer avançar? Quem quer avançar? Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Razões para você amadurecer. Se você não amadurece, você desperdiça os investimentos de Deus. O teólogo Russell Shedd escreveu um livro que eu aconselho, não sei se ainda vende, mas talvez em instantes virtuais. A teologia do desperdício. Uma revolução. Que o desperdício faz tanta parte de culto, desperdício de tempo, desperdício de adoração, desperdício. Diga assim comigo, Deus, diga, Deus, eu não vou desperdiçar os teus investimentos. Diga, Deus, eu vou amadurecer. Segunda razão pela qual você precisa amadurecer. As mulheres agora, só as mulheres, por favor. 3, 2, 1. Uau, essa parte eu gosto. Olha o que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é o quê? É o quê? Menino. Em nada se difere do empregado. Em nada se difere do escravo. Em nada se difere do servo. Ei, olha aqui. O que Paulo está dizendo é: em Cristo Jesus, tudo que você precisa para a vida já foi liberado. Que você crê nisso, diga amém. A Bíblia diz, Efésios 1:3, que todas as sortes de bênçãos espirituais já foi liberada para a igreja. Você diz, eu creio. A pergunta é, por que nós não vivemos isso? A pergunta é, por que nós não acessamos muitas bênçãos que o Senhor já liberou para você viver? A resposta é simples. Esses dias atrás o Alejandro disse assim, pai, o senhor sabe qual é o carro que eu gosto? Lamborghini. Eu disse, nossa, que humildade, mano. Pai, você pode me dar uma Lamborghini? Eu disse, espera. Eu disse, eu não posso te dar Lamborghini por 2 razões. Primeiro, porque é ilegal. É ilegal. Segundo, porque se eu te dar a Lamborghini, você vai se machucar. Se não se matar. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e nós estamos pedindo, Deus, essa bênção eu preciso tanto. O Senhor já prometeu, mas cadê? Cadê a bênção? Cadê a promessa? E a gente faz campanha para isso acontecer. E Deus está te dizendo, não, cara, não, meu filho. O problema não está em mim. O problema é que se eu te dar isso do jeito que você está, vai ser ilegal. Se eu der isso, você vai se machucar. Então o nosso diálogo com Jesus não deve ser me dá, porque tudo que é de Cristo pertence à igreja. Amém? Amém? Tudo que pertence a Cristo, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, já é nosso. Você sabe qual deve ser o nosso diálogo com Jesus? Pai, me ajuda a amadurecer.
Me ajuda a amadurecer, Pai. Me ajuda a crescer. Jesus, me ajuda a amadurecer. Porque à medida em que você for amadurecendo, as portas da herança se abrem. E você começa a se apropriar. E você começa a viver. E você começa a experimentar. Alguém recebe esta palavra esta noite? Louve o nome do Senhor. É crescer, é amadurecer, para você viver. Então eu vou dizer uma coisa: se você não amadurecer, haverá bênçãos que já é tua, mas você nunca vai viver. Herança, você nunca vai experimentar, porque você não amadureceu. Porque você não amadureceu. Eu tenho orado, eu falo, Deus, eu não quero terminar os meus dias sem ter acessado tudo que o Senhor planejou para eu viver. Eu não quero fechar os meus olhos numa sepultura e ter vivido migalhas do teu reino. Ter vivido migalhas do terreno, sendo que o Senhor me chamou para sentar à mesa e se alimentar do pão inteiro. Eu quero acessar tudo. Eu lembro que uns 9 anos atrás, talvez, eu tinha um grande sonho de pregar em uma convenção de pastores. Era pregador, e é claro, pregar numa convenção de líderes e pregar bem, se abriria assim várias portas de convites, de compromissos. E também o peso de você falar para líderes. Eu lembro que um dia um colega disse meu: olha, haverá uma convenção lá em Redenção, lá no Pará. Os parentes, digam amém. Estamos juntos. Fomos para aquela viagem. Fui sonhando, mensagem pronta, tudo preparado. Quando cheguei lá, não me deram oportunidade. Voltei triste. Voltei assim, frustrado. Mas hoje eu entendo que se eu pregasse naquela convenção, eu me machucaria. O tempo passou, 9 anos se passaram. E o ano passado, eu nem mais pedia isso a Deus, até porque sou pastor de igreja. Mas o ano passado, sem pedir, sem sonhar mais com isso, veio a oportunidade para eu pregar em uma convenção estadual de pastores. E quando eu recebi o convite, Deus gritou no meu coração: estás amadurecendo para acessar e avançar na herança que eu tenho para você. Então dá uma olhada nas bênçãos retardadas na sua vida. Dá uma olhada em algumas coisas que aos seus olhos está atrasado demais. Será que isso não está te denunciando ausência de maturidade? Será que isso não está denunciando que o seu crescimento está aquém do que deveria? E Deus está retendo, não é porque Ele é mau. Não é porque Ele é mau, Ele está retendo para o seu bem. E os céus estão torcendo, dizendo: cresça, amadureça, avança na tua maturidade, porque a herança é tua. Tudo está preparado para você. O irmão mais velho do pródigo tinha tudo, mas não usufruiu de nada, porque a mente não amadureceu. Meu Deus, ele estava reclamando do pai por causa de um bezerro. Ele tinha uma manada.
Ele tinha muitos gados. Ele poderia bater o quantos que ele quisesse e morrer de tanto comer carne. Mas não tinha uma mente amadurecida. Deus está gritando aqui. Existe bênçãos para a sua casa. Existe bênçãos para a tua família, para o teu casamento, para a tua vida pessoal. Que só depende da tua maturidade. Só depende da tua maturidade. E lembre-se disso. Deus está investindo para você amadurecer. Deus está investindo para você amadurecer. Então amadurece para você ter acesso. Para você ter acesso a novos horizontes, para você ter acesso a outros níveis, para você ter acesso a novas caminhadas, a você ter acesso a águas mais profundas, a você ter acesso a lugares mais altos no coração de Deus. Quantos entendem a palavra do Senhor esta noite? Diga alguma coisa para Deus. Termino. Nem falei sobre conceito, nem falei sobre caminho, e nem falei sobre os métodos de Deus para a maturidade. Isso ficará para as nossas séries nas terças-feiras. Eu termino com isso aqui. Terceiro, todos juntos. Primeiro os machos falaram, a segunda as mulheres falaram e agora toda a igreja. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha o texto. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Paulo está dizendo assim, ó. A maturidade é uma questão de firmeza. É uma questão de... Gente, às vezes, nós como pastores, a gente vê muita coisa. E às vezes a gente pensa assim, mas... Como que ele acreditou? Como ele acreditou nessa forma de pensamento? Como que ele acreditou nesse vídeo? Como que ele acreditou nesse áudio? Como que ele acreditou nesse argumento? Como? Não faz sentido. Depois de tanta exposição, as escrituras oralizada, verbalizada, ministrada, você pode checar todos os sermões da nossa igreja. Entra no nosso canal do YouTube, checa todos os sermões e averigua se tem alguma heresia. Averigua se existe algum sermão fora de contexto, uma aplicação forçada de texto. E eu pergunto, mas meu Deus, como pode uma exposição diante das escrituras? Isso embaraça ele. Isso embaraça ela. A resposta vem aí. Porque estão nos bancos das igrejas, mas não amadureceram. A fala ainda é de criança. As desculpas ainda é de criança. As justificativas ainda é de criança. Quando ele vai resolver o problema com a esposa, o argumento dele é de criança. É duas crianças. Ah, mamãe, ele falou isso. Não, mamãe, foi ela que falou. Papai, você entende isso ou não? Já viu lá os dois lá tentando resolver o problema? Ah, culpa sua, não, culpa sua. Criança. Aí vem e arrebata, mancha, vem e distorce, desfigura, desconstrói, demole, arruina casamento, arruina pensamentos, visão. Por quê? Porque não levou a sério a maturidade.
porque não levou a sério a maturidade. Judas não levou a sério. E olha que ele esteve exposto à maior excelência de ensino, de pregação e de virtudes. Paulo está dizendo: cresça, e você não vai oscilar. Cresça, e você não será mais vulnerável. Cresça, e você será firme. As suas raízes serão profundas. Deixa o vento vir. Os meus 10 filhos vão morrer. Os meus bens serão saqueados. Ficarei pobre em 24 horas. Vão sacar a minha saúde. Os meus melhores amigos vão dizer que eu estou em pecado. Eu tenho razão para desistir de tudo, mas a Bíblia diz que ele levanta os olhos e diz: nu eu vim para este mundo, nu eu sairei daqui. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele não pecou. Firmeza. E daí? Bate no peito. Isso não me abala. Isso não me desequilibra. Isso não faz eu dormir no sofá, matando perto esse problema. Nem que a gente vira a noite inteira nessa cama colada, mas nós vamos resolver hoje. É hoje que nós vamos resolver, expulsar esse mal que está destruindo a nossa relação. Firmeza. Não é bater porta. Não é entrar num carro e querer sair. Firmeza. Nós precisamos de homens firmes. Nós precisamos de mulheres firmes. Nós precisamos de uma igreja firme. A minha mente está blindada com a verdade. O meu entendimento está blindado com a verdade. Venha, assopra o vento que soprar, a minha casa vai ficar de pé. Ela não vai cair, porque eu estou firme. Alguém entende a voz de Deus esta noite? Tomai toda a armadura de Deus, mas fica firme. Ter armadura e não ter firmeza é problema. A maturidade nos fala de firmeza. Firmeza na existência. Eu termino dizendo aos senhores e às senhoras que amadurecer não é uma opção. Na minha vida, amadurecer não é uma opção. Na minha vida, amadurecer é um destino. Estou marchando para lá. É possível que eu enfrente fases que o crescimento é mínimo. É verdade, reconheço. Mas sem crescer eu não fico. Há fases que existe uma intensidade, e eu resolvo problemas pessoais, e eu resolvo problemas emocionais, e eu resolvo problemas do meu coração, e eu resolvo problemas do passado. Mas eu cresço. Para mim amadurecer é a voz que Deus está gritando todos os dias. Amadureça e avança em me conhecer. Você entendeu? Diga amém. Você pode ficar em pé comigo? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar que você faça uma aliança com Deus. Prometa que você vai levar a sua maturidade a sério.
prometa que você vai levar o verbo amadurecer, você vai conjugar na sua existência. Não é por causa do pastor, não. Isso tem a ver com o seu futuro. Isso tem a ver com o seu casamento. Isso tem a ver com a sua família. Isso tem a ver com uma esposa que você vai escolher. Isso tem a ver com o marido que você vai se casar. Isso tem a ver com o teu futuro. Leve isso a sério. Aprenda nas Escrituras o caminho da maturidade. E seja bem-vindo a uma fascinante jornada com Jesus, de grandes descobertas, de grandes banquetes, de grandes revelações, iluminações a respeito da tua identidade, a respeito do teu propósito, a respeito da tua relevância, a respeito do teu destino. Eu quero orar com você. Nessa oração, faça uma aliança, faz um concerto. Se você não puder vir terça-feira, assista essa mensagem nas próximas terças. Deus estará contando com a gente de maneira muito especial. E eu convido a você, que você receberá auxílio das Escrituras, para você avançar no caminho da sua maturidade. Nessa oração, eu quero que você ore para que todas as resistências à maturidade sejam removidas. Pastor, o que seria uma resistência da maturidade? Você já ouviu alguém dizer assim? Eu nasci assim, vou morrer assim. Alguém já ouviu isso ou não? Não adianta, eu sou assim, tem de me engolir. Alguém já ouviu isso ou não? Falas que denuncia resistência à maturidade. Então nessa oração eu quero que você fale: Deus, tudo que há em mim que existe em obstacular a maturidade, eu quero que seja arrancado. Eu estou decidido a crescer, estou decidido a amadurecer, eu estou decidido a um aperfeiçoamento em todos os aspectos da minha vida. A primeira oração, ora para que Deus remova e te ajude a remover. A segunda, ore para aquelas áreas que estão mais melindrosas na sua vida. Ore para aquelas áreas que estão mais melindrosas na sua vida. Se é a tua espiritualidade, fala: Deus, eu quero amadurecer aqui, Pai, me ajuda a crescer aqui. Se é na sua sexualidade, ora ao Pai nesse sentido. Se é dinheiro, ore nessa direção. Primeira oração, confissão e libertação dos obstáculos. Segunda oração, direcionamento específico para as áreas mais necessitadas do seu coração. Junte-se a alguém, não ore sozinho. Junte-se a alguém e vamos orar, e vamos orar, vamos orar. Comece a orar onde que você estiver, em nome de Jesus. Comece a orar onde que você estiver, em nome de Jesus. Comece a orar onde que você estiver. O Espírito está a te ajudar. O Espírito está a te ajudar. Aleluia, 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 aleluia. As tiranias dos pensamentos, todo formato de pensamento anticristo caia por terra, toda resistência ao nosso crescimento, todas as parasitas, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Oh Espírito do Senhor, oh Espírito do Senhor, aleluia. Deus te toma pelas tuas mãos e Ele te ajuda nas suas fraquezas. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. Sinta a força de Deus para ti nesta noite. Sinta a força de Deus na tua vida esta noite. Sinta o Espírito Santo te ajudando nas áreas mais vulneráveis. Aleluia.